Hoje nós estamos encerrando uma série, a série do Advento. Domingo que vem já é Natal, gente. Domingo que vem já temos a nossa celebração de Natal. E hoje nós estamos encerrando a nossa série do Advento, estamos encerrando essa microsérie que nós fizemos através do livro de Isaías. Como nós falamos aqui, o livro de Isaías, ele foi escrito mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo surgir na história. E mesmo 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo surgir na história, Isaías, o profeta do Senhor, ele falou do Senhor Jesus Cristo com riqueza de detalhes. E foi exatamente isso que nós vimos durante essa série. Durante essa série nós vimos que Isaías falou de Jesus como aquele que é o sinal de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A gente viu que Isaías, 700 anos antes de Jesus aparecer na história, já tinha falado sobre Jesus, o nosso Messias, como aquele que era o príncipe da paz, o Deus forte e conselheiro. 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo surgir na história, Isaías falou do Senhor Jesus Cristo como aquele que era descendente de Davi, o renovo da família de Jessé, o pai de Davi. Aquele que vem como instrumento e sinal da transformação que Deus opera. E hoje nós vamos chegar aqui no capítulo 53 de Isaías, que é o capítulo que fala sobre o servo sofredor. E certamente você deve estar pensando, mas pastor, peraí, esse texto não é o texto da Páscoa? Por que a gente vai falar de Isaías 53 e falar do servo que sofre, do Cristo que morreu e tomou sobre si os nossos pecados e recebeu o castigo que eu e você tínhamos que receber? Por que você vai falar disso no Advento e não lá na Páscoa? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque a obra de Deus, começada na encarnação do Senhor Jesus Cristo no Natal, ela foi consumada na cruz e na Páscoa. A obra do Natal, aquilo que começa no Natal, não termina no Natal. Aquilo que nós celebramos no Natal é simplesmente um vislumbre ou um anúncio prévio daquilo que há de vir na Páscoa. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não se encarnou simplesmente para ser homem. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi enviado por Deus simplesmente para ser alguém que compartilhou da nossa condição. Ele foi enviado por Deus para morrer. Ele foi enviado por Deus, e eu quero chocar você hoje, para ser desprezado. Ele foi enviado por Deus porque foi do agrado de Deus humilhar Ele. Foi do agrado de Deus abater ao Senhor Jesus Cristo. Foi do agrado de Deus que Ele fosse desprezado. Foi do agrado de Deus que Ele fosse objeto de chacota. Pastor, de onde é que você está tirando isso? Olha o versículo 10 do texto que a gente acabou de ler. O texto diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor. Eu gosto muito de uma teoria que diz que fala da obra do Senhor Jesus Cristo como se fosse um drama, como se fosse um roteiro estabelecido por Deus, e que o Senhor Jesus Cristo, a personagem principal deste drama, veio para cumprir aquilo que já tinha sido estabelecido pelo diretor, por Deus, aquele que tinha estabelecido o roteiro. E meus irmãos, eu vim dizer para vocês essa manhã que o Cristo é o Cristo repulsivo. O personagem principal da história da redenção é um Cristo repulsivo.
Eu vim aqui dizer para você essa manhã que eu e você, a gente não gosta de Cristo. Eu e você, embora muitas vezes a gente vem para o culto, levanta a mão, a gente diz que ama Jesus, a gente professa Jesus como Senhor da nossa vida, a gente agradece a Jesus porque Ele morreu em nosso lugar, Ele recebeu a culpa que era minha e sua. A gente diz que lá na cruz Deus derramou a sua ira sobre Jesus porque era eu e você que devíamos estar naquela cruz. Mas eu vim aqui dizer para você que isso daí é discurso religioso. Eu vim aqui dizer para você que isso é conversa de blá 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 de crente. Porque Jesus da Escritura, o Cristo da Escritura é um Cristo repulsivo, que o homem carnal não gosta. O homem, aquele indivíduo que ainda não recebeu a operação do Espírito, ele não gosta, despreza Cristo. É isso que eu vim dizer para você essa manhã. E você deve estar pensando, pastor, de onde é que você tirou isso? De onde é que você inventou essa teoria? Não inventei nada. Está no texto que a gente acabou de ler. Agora olhe comigo no versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Note o que ele vai dizer a partir de agora. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Por mim e por você. O plano de Deus era que o Cristo fosse um Cristo repulsivo. O plano de Deus era que o Cristo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele aparecesse na história aos nossos olhos de tal maneira que nós não o desejássemos, de tal maneira que nós não o quiséssemos, de tal maneira que nós não nos alegrássemos com a sua chegada. Porque ele foi um homem desprezível. Essa mesma expressão que está aqui no versículo 3, que a gente acabou de ler, foi desprezado e rejeitado pelos homens, essa mesma expressão, ela aparece lá no Salmo 22. Eu queria que você olhasse comigo lá no Salmo 22 e você visse o sentido que o profeta está querendo usar aqui. A expressão hebraica usada aqui em Isaías 53 aparece lá no Salmo 22, no versículo 6. Olha só o que ele diz no versículo 6. Ele diz assim: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Essa é a mesma expressão usada pelo profeta. Jesus é desprezível, Jesus é objeto de zombaria. E meus irmãos, nós estamos vendo isso acontecer. Você está acompanhando aí a polêmica do especial de Natal da Porta dos Fundos? Você está acompanhando aí os crentes na rede social reclamando porque o Porta dos Fundos criou um especial de Natal com um Jesus gay, cuja tentação é que ele estava sendo tentado em ter um caso lá com o seu apóstolo João? Isso é ser objeto de zombaria. Aqueles que não foram transformados por Deus, aqueles que ainda não receberam a regeneração, eles sempre vão olhar para Jesus de uma maneira desprezível. Eles sempre vão observar Jesus e a fé como algo que é objeto de zombaria. E Isaías está falando isso para a gente 700 anos antes de Jesus aparecer na história.
Pelo menos 2.700 anos atrás, a bola já tinha sido cantada. E os crentes vão para as redes sociais hoje querendo fazer boicote. Os crentes hoje vão para a rede social. Parece que eles não leram o texto que eles têm em casa. Objeto de zombaria. E vou escandalizar você ainda um pouquinho mais. Foi para isso que Jesus veio. Para ser o objeto de zombaria, para ser o desprezível, para ser aquele que é motivo de chacota, porque esta era a vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho para que ele fosse o objeto da zombaria. Deus enviou o seu Filho para que ele fosse, sim, o personagem do Jesus gay da Porta dos Fundos. Deus enviou o seu Filho para que ele fosse desprezado e desprezível. A pergunta que eu estou olhando aqui as caras e eu estou achando sensacional, porque eu certamente já captei a sua atenção. Agora, a pergunta que se levanta diante disso é: por quê? Por que foi com esta roupa ou desta maneira que Deus manda Jesus? Por que Deus manda Jesus como objeto da zombaria, como o servo que vai sofrer, como aquele que é desprezível, e não como aquele que vem para receber os louros da glória? Por que o Senhor Jesus Cristo ele vem na sua primeira vinda como aquele que vem para ser desprezado? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque só vai acolher a Cristo aquele que foi tocado pelo Espírito, porque esse vai andar na contramão do sistema. Porque esse vai ver no desprezível o seu valor. Esse vai ver na sua pobreza a sua riqueza. Esse indivíduo vai ver nas chagas de Cristo a sua cura. Esse indivíduo que foi tocado pelo Espírito e alcançado com a graça de Deus, vai ver naquele que não tem valor, vai ver naquele que é desprezado, vai se encontrar e vai se identificar, vai ver naquele que está sendo ferido a sua cura, ele vai ver naquele que está sendo amaldiçoado a sua bênção. Essa é a loucura do Evangelho. O desprezível se tornar objeto da nossa veneração, o desprezível se tornar o agente que nos traz redenção, o desprezível se tornar aquele que vai nos levar de volta a Deus. E eu acho sensacional, meus irmãos, que o texto no versículo 2, ele diz assim para a gente, ele fala assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Porque o profeta, ele está falando uma coisa que é óbvia: somos atraídos pelo belo. Somos atraídos por aquilo que é belo, somos atraídos pela beleza. Nós temos uma inclinação natural para a estética. O pessoal diz por aí que beleza está nos olhos de quem vê. Não, isso é a maior mentira que alguém pode ter inventado. A beleza, ela é um fundamento da realidade completamente objetivo. Nós temos um senso inato do que é belo e do que é feio. Nós temos um senso inato do que é algo que nos agrada e algo que nos desagrada. Nós temos um senso inato do que é estético e do que é caótico. Nós temos um senso inato daquilo que é afinado e desafinado. Você quer um exemplo? Basta o pessoal da banda dar uma erradinha no tom. Você vai falar, erraram. Você já fez aula de música? Não. Você já estudou as escalas pentatônicas? Não. Você entende de música? Não. Mas basta o músico errar o dedinho lá na nota. Você vai falar, o cara errou. Isso é senso estético.
Basta quem está cantando não chegar no tom, você vai falar, desafinou. Basta ter uma coisa fora do lugar, você naturalmente vai dizer, isso é feio. Isso está fora, isso não está de acordo com aquilo que a gente entende como belo, como harmonioso, como estético. Porque nós temos esse senso dentro de nós. E porque nós temos esse senso dentro de nós, como eu disse para você, nós somos dados à beleza. E eu estou emprestando aqui o pensamento de um dos autores que mais me influencia hoje, e o Balthasar, ele diz uma coisa sensacional. Ele diz que, diante daquilo que é belo, nós temos 3 reações básicas. Diante daquilo que é belo, nós temos 3 reações básicas. A primeira delas é que a beleza nos atrai. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive no meu aniversário de casamento algum tempo atrás. A minha esposa Isabela, ela é pirada num pintor da história, um indivíduo chamado Kandinsky. Ela é pirada no Kandinsky. Se ela não fosse médica, certamente ela ia ser do mundo aí das artes, da estética, uma arquiteta, alguém dessa área. E a Isabela, até algum tempo atrás, ela inclusive chegou a fazer aula de pintura, ela tem escondido, ela não deixa eu colocar nas paredes da casa, mas ela tem alguns quadros que ela já pintou e tudo mais. Então a Isabela, ela tem um senso estético muito refinado. E aí um belo de um dia eu recebi uma mensagem lá do Banco do Brasil, que estava tendo a exposição lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, a exposição do Kandinsky. Aí eu falei, que beleza, vou fazer uma média com a minha esposa. Então eu cheguei para ela e falei, tal dia você não marque nada que eu vou te levar para uma surpresa. Aí ela falou, tá bom. Aí comprei os ingressos, fomos lá para o Centro Cultural do Banco do Brasil, onde estava tendo a exposição do Kandinsky. E, meus irmãos, um negócio espetacular. A gente entrou lá no Centro Cultural, não sei se você já esteve lá, mas são vários andares de exposição e não sei o quê. A Isabela entrou no negócio, ela estava dando pulo de 1 metro de alegria, assim, de altura. O Kandinsky, não sei o quê, eu nunca tive a experiência e a possibilidade de ver a exposição do Kandinsky, não sei o quê, ela estava toda feliz. Eu já estava lá marromeno, né, que eu sou ogro, né, eu sou Shrek. Então esse senso estético não é tão aflorado em mim. Então qualquer coisa bonitinha, o pessoal, olha só que interessante. E aí, entrei lá meio sem muito interesse. A Isabela grudada nos negócios. De repente, estava eu caminhando por uma dos corredores ali da exposição, vi um quadro azul. À distância era um borrão. Eu falei, essa arte moderna é muito imbecil. Um borrão azul está na parede. Aí eu comecei a reparar no borrão azul. Aí eu olhei e falei, não é um borrão azul não, cara. Aí fui chegando. Nossa, tem um negócio ali. Aí fui chegando um pouco mais. Aí grudei o nariz no quadro e fiquei, caramba, tem umas bailarinas azuis aqui dançando. E o negócio está rodando comigo aqui. E você olhando para o negócio, você grudou. É isso que o belo faz, atrai. Sabe o senhor homem, quando você vai lá para a praia no carnaval, aí você vê aquelas modelos esculturais passando na tua frente, né? Aí você faz assim, até a tua mulher te dá uma cotovelada e fala, vai, olha lá. Porque o que é belo atrai, gente. A beleza nos atrai. Nós fomos criados com esse senso estético. A beleza nos atrai. Mas só que diz o Balthasar, a beleza não somente nos atrai, a beleza ela nos transforma, ela provoca na gente reflexão. Você quer saber por que essas modeletes de Instagram, elas têm tantos seguidores? Não é somente porque você abre lá um Instagram da modelo fitness, que está lá vendendo o seu corpo no Instagram, não é porque ela só é uma pessoa bonita, uma modelo que está lá com o seu corpinho escultural em dia. É porque quando você vê a modelete lá do corpinho escultural em dia, você olha para ela, aí você fala assim, preciso de uma dieta.
Porque nós não somos indiferentes à beleza. A beleza provoca em nós algum tipo de reação. E em último lugar, a beleza nos faz literalmente missionários. Somos comissionados pela beleza. Por quê? Porque a beleza, ela nos atrai, a beleza, ela provoca na gente algum tipo de reação, mas a beleza, sabe o que ela faz com a gente? Faz a gente missionário. Basta a gente ler um livro bonito, basta a gente ver um filme bonito, basta a gente ouvir uma música bonita, a gente vai sair falando para todo mundo. Eu vou lá, vai lá, assiste lá. Vai lá ver o filme, vai lá, ouve a música, olha, lê o livro, veja isso, vai na exposição do Kandinsky. Depois que eu fui na exposição do Kandinsky, eu virei um missionário do Kandinsky. O pessoal chega para mim e fala: e aí, pastor, Kandinsky, mano, vai, sensacional, espetacular, virei o missionário do Kandinsky. Eu sou o evangelista do Kandinsky. Porque quem chega para mim e pede uma recomendação de exposição de arte, eu digo: não interessa onde esteja nesse mundo, vá ver a exposição do Kandinsky. Porque a beleza nos atrai, a beleza nos transforma e nos provoca reflexão, e a beleza nos comissiona. Aí você deve estar pensando: mas por que você está falando tudo isso, pastor? Porque Deus, ele escolheu enviar o seu filho não como o belo, mas como o desprezível. Porque está aqui a chave do negócio, está aqui a experiência do negócio: ser atraído pelo desprezível, ser transformado pelo desprezível e ser comissionado pelo desprezível. Essa é a obra de transformação do Espírito na vida do crente. Porque o texto está dizendo: nele não havia beleza nenhuma e nada que nos atraísse. Só vai se tornar alguém comprometido com esse Cristo que foi enviado se ele receber a operação do Espírito na sua vida. Porque caso contrário, ele é desprezível, ele é repulsivo. Porque nós somos dados a ídolos. Porque ídolos são feitos de ouro. Ídolos é o cartão de crédito diamante. Ídolo é a roupa de marca. Ídolo é o carro importado. Ídolo atrai. Ídolo mexe com os nossos sensos estéticos. Ídolo faz com que a gente se curve diante de coisas que não têm valor intrínseco. Ídolo é lindo. Ídolo faz com que a gente fale: uau! Jesus não faz com que a gente fale: uau! É por isso, meus irmãos, que eu vim dizer para vocês que existe um paradoxo no advento. Existe um movimento no envio do Senhor Jesus Cristo absolutamente paradoxal. O rei que vem como servo, o que tem um dom, que é dono do mundo e do universo, não tem um berço, teve que ser colocado sobre a manjedoura. Aquele a quem os astros obedecem à sua voz, ele não foi digno de crédito e foi colocado numa condição de desprezível. E só vão encontrar o menino na manjedoura aqueles que forem tratados pelo Espírito em seu coração, deixarem de se apegar a esses ídolos belos da feira de vaidades desse mundo, porque ir encontrar o desprezível significa desprezar aquilo que é atrativo. Se encontrar diante da manjedoura e acolher o desprezível significa: Senhor, tira os meus olhos daquilo que é vão,
Tira os meus olhos da cor do meu cartão de crédito. Tira os meus olhos da minha carreira. Tira os meus olhos, porque eu estou me curvando diante dessas coisas. Eu estou dando a minha vida, eu estou perdendo relacionamento, casamento, meus filhos por causa dessas coisas. Quando na verdade eu devia simplesmente estar ajoelhado diante da cena mais pobre e ridícula do mundo, um bebê numa manjedoura. Por isso, meus irmãos, diz o Evangelho, ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser que seja pelo poder do Espírito. Ninguém acolhe o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro Senhor, a não ser que venha o Espírito de Deus e nos convença de que os nossos olhos eles são dados a coisas e atraídos por coisas que em si não têm valor. São belos, porque ídolos são belos, são feitos de ouro, de pedra preciosa, de madeira de lei. Ídolos atraem. Ídolos vêm e conversam com a gente. Ídolos nos comissionam. Mas como é que a gente se liberta dessa idolatria? A gente se liberta dessa idolatria quando a gente se dobra diante do desprezível. Eu falo, Senhor, não quero mais uma vida que segue a feira das vaidades. Eu não preciso me guiar e dar a minha juventude, a minha saúde, a minha vida, entregar a minha vida diante de coisas que vão ser corroídas com o tempo. C.S. Lewis, ele disse, aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Eu vim aqui essa manhã dizer para você, Jesus, ele é desprezível. Ele é o objeto de chacota. Ele é o objeto da zombaria. E esse foi o plano de Deus para que a gente pudesse ser liberto das vaidades desse mundo, das belezas desse mundo, das coisas inebriantes desse mundo. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não estou pregando um evangelho da pobreza, um evangelho da miséria. Não é pecado ser alguém bem-sucedido, não é pecado ter um bom emprego, não é pecado ter boa condição financeira, não é pecado dirigir um carro legal, não é pecado. O pecado está em se deixar ser dominado por essas coisas. O pecado está em você fazer disso a razão da tua vida. O pecado está em fazer com que a tua identidade seja derivada dessas coisas. Aí está o pecado. Como é que a gente se liberta dessas coisas? Recebendo o menino desprezível e diz, este menino que é objeto de chacota e de zombaria, ele é aquilo que eu tenho de mais valioso na minha vida. Esse menino que é feio, ele é aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida. Aí está a mudança de valores que o cristianismo propõe. Aí está a mudança de paradigmas que a fé cristã propõe. Não é dizer, então tudo desse mundo não vale, não tem mais importância. Tem. Eu espero que amanhã você saia disposto a querer trabalhar e resolver a sua vida e pagar os seus boletos e sustentar a sua família. Mas lembre-se, se isso é a sua vida, se isso é a minha vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos libertos dessa vida de olhos na vaidade humana, quando nos curvamos diante do desprezível. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Jesus foi enviado como desprezível. Obrigado porque Jesus ele foi
nos dado como aquele que não tinha beleza e nenhuma majestade, veio de uma forma que nós não o desejaríamos. Porque é exatamente assim, ó Pai, que nós somos libertos de vaidades humanas. É exatamente assim que nós somos libertos de derramar nossa vida em coisas que não encontram valor eterno, de desperdiçar os nossos recursos, a nossa saúde, os nossos relacionamentos em coisas que não encontram um valor eterno. Então, Pai, essa manhã vem visitar a gente com o Teu Filho, o desprezível, o objeto de chacota, e pelo poder do Teu Espírito faz com que a gente se dobre diante dEle. Pelo poder do Teu Espírito faz com que a gente faça do desprezível Senhor na nossa vida. Pelo poder do Teu Espírito faz com que a gente confesse aquele que é desprezado, aquele que é mal amaldiçoado, como a razão da nossa vida, o objeto da nossa veneração, o núcleo no qual orbitam todas as coisas da nossa realidade. Porque são nas feridas dele que nós encontramos a cura. É na maldição que foi derramada sobre ele que nós somos abençoados. É na condição dele de miséria que nós somos enriquecidos. E é porque ele foi rejeitado é que nós somos aceitos. Então, Pai, que essa manhã sejamos encontrados e tenhamos um encontro com o servo sofredor, o Cristo desprezível, aquele que de fato nos dá razão para viver e direção nessa vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o quarto domingo do Advento, e no quarto domingo do Advento nós acendemos a vela da paz, porque por suas pisaduras nós encontramos a paz. No quarto domingo do Advento a gente se encontra com o príncipe da paz, o Deus desprezível, aquele que dá sentido para a nossa vida, cujo valor é supremo acima de todas as coisas desse mundo.